Fala pessoas, tudo bom? Mais um vídeo de Terraform aqui para o canal e hoje, atendendo aos comentários, vamos falar sobre Terraform Functions. Quero compartilhar para vocês algumas funções que eu acho muito interessante e também compartilhar algumas coisas que eu penei para entender. Teve muita coisa aí que eu fui só aprender nos issues do GitHub, para ser bem sincero. Então hoje eu vou compartilhar algumas para vocês. Eu sei que é dificílimo falar para vocês que eu vou passar sobre todas, porque temos muitas funções e também que a cada release do Terraform eles acabam adicionando outras, mas hoje eu vou compartilhar as que eu acho mais importante e as que eu gosto de dar ênfase, tá bom? Uma coisa também que só para deixar bem claro é que no Terraform você não pode criar suas próprias funções. Então é muito importante você dar uma olhadinha na documentação oficial do Terraform e entender quais funções você pode usar e aprender a usar elas, porque isso vai facilitar muito sua vida no dia a dia com o Terraform, tá bom? Espero que gostem. Legal, já estou aqui no computador e se a qualidade estiver um pouquinho pior, me perdoem, eu tive que acabar trocando o computador e aí não deu tempo de fazer um monte de coisa. Mas, sem ficar chorando muito, já estou aqui com a página da Functions aberta e vamos dar uma olhadinha. Então, aqui nessa página, né, que eu vou colocar também lá no Git, é onde você deve procurar mais informações sobre as funções que existem no Terraform. É aqui que você vai ver a documentação de cada uma delas. Então eu me baseei muito nessa página para fazer os exemplos que eu vou mostrar hoje para vocês. Então se a gente vier aqui, descer um pouquinho, a gente pode ver na esquerda que a gente tem o Functions, e aqui a gente tem vários agrupamentos, a gente tem numeric, string, collection, encoding, file system e etc. Então eu vou tentar mostrar alguns exemplos de cada um. Eu não peguei de todos também, porque tem algumas coisas do tipo IP, networking, já vai para uma outra área. Também do hash, do crypto também não peguei muita coisa, também porque não coloquei muita prática nisso, né, no meu dia a dia de Terraform. Então eu vou pegar algumas que eu acho legal e vou compartilhar com vocês. Legal, vamos então começar com a parseInt. A parseInt ela está em numéricos, tá? Ela está no agrupamento de funções numéricas. E aqui a parseInt é muito simples. Você passa para ela uma string, uma palavra, e também passa a base. Pode então ser base binária, decimal, hexa ou qualquer outra escala que você bem quiser. Você pode passar o que você bem quiser para essa função. Então, deixa eu voltar para o VS Code, eu vou mostrar para vocês o exemplo rapidão. Aqui no VS Code a gente tem uma variável que é o parseInt, eu fiz aqui um jeito só para mostrar vários tipos, né? Vamos executar e eu mostro para vocês mais certinho. Sem segredo aqui então, vamos dar um Terraform Apply. Eu já vou até dar um Auto Approve aqui. Então aqui também a gente já pode ver como que vai ser esse output, né? Então a gente tem o tipo binário, decimal e hexadecimal. Então eu passei para ele uma string 111, que em decimal é 15, né? Lá na função eu passei que a base era 2 para ser binário, e ele já converteu para 15. A gente tem o decimal, então eu passei 100 em string, e ele converteu para 100, né? Lembrando que aqui ele vai converter a string para uma base. Se você tentar fazer conversão, não é essa função. Se você quiser ir de hexa para decimal, não é essa função. Você só fala qual que é a string, de qual base ela pertence e ele faz o resto. E aqui no caso, no último, no hexa, eu passei uma string FF, que é 255 em decimal, e ele converteu para a gente também. Agora mudando para o string, né, para string collection, a gente tem várias coisas legais que dá para fazer com as funções do Terraform. Primeiro que a gente vai ver aqui, a primeira função é a função shown. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas tá. Com ela você consegue remover espaços do final da string e também alguns caracteres especiais, como quebra de linha, e aí ela vai remover isso para você ao executar a função. Então aqui eu já vou mostrar para vocês aplicando, mas a gente tem aqui um exemplo sem chomp e com chomp, e eu já quero embarcar aqui e mostrar também para vocês a trim space. A trim space ela é um pouquinho mais avançada, porque ela vai cortar espaços tanto do começo quanto do final, e também vai tratar novas linhas, né? Aquele caractere especial, nova linha, que é o _m, tá bom? Vamos aplicar aqui para a gente ver esses dois primeiros. E aqui eu já tinha executado antes, né? Então vamos ver como que funciona o chomp aqui, né? Então vocês podem ver que aqui sem chomp a gente tem vários espaços, tanto no começo quanto no final. E também a gente tem quebras de linha, vocês podem ver por aqui, tá bom? E aí com o chomp a gente pode ver que ele removeu os quebras de linha no final e deixou um espaço aqui no final. Agora com o trim space a gente pode ver que com o sem é exatamente a mesma coisa,
Só que com o trim space a gente pode ver que ele removeu todos os espaços do começo e do final, assim como as quebras de linha, que é bem interessante. Continuando aqui, vamos ver outra função que é o format. O format ele também é muito tranquilo, recomendo vocês darem uma olhada na documentação e eu vou abrir ela em um segundo, mas não tem muito segredo. Você vai passar igual como outra linguagem de programação, você vai passar uma string com um placeholder, que seria o lugar onde vai a sua variável. E aí nesse placeholder você coloca a variável que você quer, formatando do jeito que você quer. Sei que eu falei um monte do jeito que você quer e não faz sentido nenhum do que eu estou falando, mas vai fazer sentido quando a gente aplicar. Então, olha aqui, a gente tem o olá, e aí a gente tem o porcentagem S. Esse porcentagem S é o que eu estou tentando falar sobre o lugar onde colocar. Então, no nosso caso aqui, o porcentagem S significa que eu estou passando uma variável e eu quero que ele formate para string. Deixa eu abrir rapidinho aqui a página para mostrar outros formatos. Então aqui na página oficial da documentação do format, a gente for descendo aqui, a gente pode ver vários tipos. No nosso caso aqui eu havia pego porcentagem S, mas existe vários outros. A gente poderia falar que é um %D, para falar que é um decimal, a gente poderia falar que é um %X, e daí a gente está convertendo isso para uppercase, e várias outras coisas, tá? Outro exemplo aqui também que já me salvou muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a gente consegue fazer o famoso zero à esquerda. Existem algumas APIs que esperam que você passe 2 caracteres. Por mais que o seu decimal tenha só um dígito, ele espera que você passe 02, como se fosse numa data, coisa do tipo. Então, também é possível fazer isso. A gente pode falar para ele, no caso, que a gente quer o S2, então a gente está falando que a gente quer 2 casas, né, e a gente quer que coloque o 0, S, que daí a gente vai querer isso daqui como uma string, e aqui no nosso caso, no format, eu estou passando o valor 2. Então eu estou passando um decimal, né, um integer 2, e aí vamos ver como que ele formata isso para a gente. Estou aqui com o meu output novamente, e agora a gente está vendo essa parte aqui do format. Então vocês podem ver que o simples é olá Lucas, ele substituiu aquele %S por Lucas, e embaixo a gente pode ver que é o 0 à esquerda. Então aqui, por mais que eu tenha passado apenas um caractere para ele, que era o número 2, ele me colocou como 02, o que já me salvou muito. Continuando a brincadeira, vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada nos joins e split. O join é uma função que você consegue utilizar para juntar uma lista. E aí você pode passar qual caractere que vai dividir essa lista, né, que vai separar os elementos dessa lista. Tá? Então a gente pode ver aqui que no começo eu criei uma variável chamada lista simples, e aqui nos outputs eu estou fazendo várias brincadeiras. Né? No primeiro eu estou fazendo o URL, e eu estou utilizando o join para juntar essa lista aqui, que é uma outra que eu criei, para juntar como se fosse uma URL. Então, tudo que for, né, separado, todos os elementos da lista serão agregados um ponto. E ele não vai adicionar um ponto no final. Isso também é interessante. Já vou executar e vocês vão ver. E aqui embaixo eu tenho alguns outros exemplos, mas eu vou executar primeiro e aí eu volto aqui. Então aqui no nosso output a gente pode ver que ele pegou aquela lista e como eu havia dito que eu gostaria que ele dividisse os elementos dessa lista por ponto, ele fez exatamente isso. Primeiro elemento, ponto. Segundo elemento, ponto. Terceiro elemento. Tá bom? Agora vamos para o outro, né? Que é o lista para string lista. Esse caso aqui é interessante porque tem vezes que você quer passar uma lista também para algum tipo de API e ele não entende quando você está passando uma lista com várias quebras de linha, coisa do tipo. Ele gostaria que você passasse como uma string única. E isso é possível. Para vocês entenderem um pouco como que eu fiz isso, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo uma string, então aqui eu abri e fechei as aspas duplas, né? Aí eu estou falando que eu estou fazendo aqui dentro de uma lista, e dentro daqui eu estou utilizando o $abre chaves para chamar uma função do Terraform. No nosso caso aqui eu estou usando o join, estou separando essa lista por vírgula, e aí no final ele vai formatar desse jeito aqui, desse jeitinho aqui, ó, desse primeiro, segundo e terceiro. Existe um outro jeito, que a gente poderia utilizar a função JSON Encode. Eu vou falar um pouco dela depois, mas basicamente eu poderia passar uma lista e ela iria converter para JSON, o que também muitas APIs iriam aceitar. A única coisa é que aqui a diferença, né, é que ele vai colocar um caractere de quebra só para ter certeza que eu estou passando um double quote em cada um desses elementos. E o último exemplo aqui, ao invés de usar vírgula, eu estou usando traço.
E a gente pode ver como que fica aqui no output. Então é primeiro, traço, segundo, traço, terceiro. O split também é a mesma coisa. O split, ele em vez de juntar a lista, ele vai dividir a lista. Então eu vou passar para ele uma string com algum caractere que eu quero que seja quebrado, que divide essa string. E no nosso caso aqui, já para partir, por exemplo, no split aqui, do primeiro, segundo e terceiro, né, que é a nossa string, eu estou colocando para dividir com vírgula, e aqui esse resultado, o split vai trazer uma lista para mim. Então isso que é o legal. Vamos dar uma olhada. Então a gente pode ver aqui no split, que vírgula para lista, ele já colocou aqui um toList, e aqui tem o primeiro, segundo, terceiro como uma lista. E aqui embaixo, mesma coisa, eu tenho também aquele exemplo que a gente estava usando lá em cima, em vez de fazer o join, eu estou fazendo o split. Então no caso aqui eu tenho o www.souzax.net e eu vou converter isso para lista. Como eu coloquei que o divisor era ponto, eu gostaria de quebrar essa string, então ele foi lá nos pontos e dividiu e me trouxe uma lista. E agora a gente vai chegar no momento polêmico. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de regex para vocês. Não se assustem, daria para fazer um vídeo completo de regex. E às vezes quando você tem um problema com regex, você tem dois problemas, que é o seu problema e o regex. Mas no caso aqui eu vou mostrar uma coisa que eu acho muito interessante. E para ser super sincero, eu acabei até aprendendo quando eu fui estudar para esse vídeo. O regex permite com que a gente consiga separar elementos dentro de uma string de um jeito muito único. Ao invés de eu ter que ficar fazendo vários for ou fazendo uns ifs meio maluco, eu consigo fazer grupos dentro do regex e o Terraform vai me trazer isso formatado bonitinho. Deixa eu tentar explicar para vocês. Abri aqui então o Regex 101, que é um site maravilhoso para vocês entenderem um pouquinho melhor como que está funcionando a regrinha do regex. E eu sei que esse regex aqui ele é amedrontador quando você olha, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira que eu sei, tá bom? Então o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero com isso daqui? Eu gostaria de pegar o protocolo que está sendo utilizado nessa URL, então no nosso caso, eu gostaria de pegar esse HTTPS, gostaria de pegar também HTTP, TFTP, se é qualquer outra coisa, e eu gostaria de pegar o host também. Então, essas duas coisas que eu quero. Então, nesse exemplo aqui, que eu tirei também da documentação oficial do regex, a gente pode ver o seguinte. Esse primeiro caractere aqui é só para falar que eu quero começar pegando qualquer coisa que seja do começo da linha, né? E aqui eu tenho, ele até mostra aí para a gente um grupo de captura que eu quero ignorar. Então, como que isso funciona, né? Esse interrogação dois pontos, eu estou falando para ele que eu quero ignorar um grupo, tá? Vai fazer mais sentido depois. E aí, logo depois, né, esse interrogação dois pontos seria para eu começar a ignorar esse grupo, mas logo em depois eu começo um outro grupo. Eu sei, eu tenho que fazer um vídeo de regex, eu sei, mas deixa depois. Aí aqui eu tenho um outro grupo, e nesse caso aqui eu tenho interrogação P. E aí eu estou passando desse jeito aqui diferentão, qual que seria a minha key desse grupo. Então eu estou nomeando esse grupo. E aqui o que esse grupo pretende pegar? Esse grupo pretende pegar qualquer coisa menos dois pontos, barra, interrogação, hashtag. Por que eu sei disso? Porque esse primeiro caractere aqui, ele está falando que eu estou negando esse grupo. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando qualquer coisa que não seja esses outros caracteres. Tá bom? O mais eu estou falando que eu quero um elemento ou infinito. E o pulo do gato está nesse dois pontos fora. Esse dois pontos está fora do grupo do skimming. Então, esse grupo, como eu coloquei aqui no começo que eu não gostaria de pegar, o non-capture group, esse dois pontos aqui, ele será ignorado. E aqui eu estou colocando interrogação porque eu quero pegar isso daqui 0 ou uma vez. E aqui entra de novo um outro grupo que eu quero ignorar. E no nosso caso aqui eu já começo mostrando barra barra. Esse contrabarra aqui é para o regex 101. No Terraform você não precisa dessa contrabarra para você passar a sua barra. Eu estou fazendo umas coisas de Power Ranger aqui, né? Então, aqui eu estou falando que eu quero o barra barra, então eu estou continuando com a minha string. Então, vamos de novo. Esse primeiro grupo aqui, ele está focado nesse match one aqui, que vocês podem ver aqui na direita, que é o grupo scheme, que ele só pegou HTTPS. E o outro grupo, que eu vou mostrar agora para vocês, é o authority.
e também tem a mesma sintaxe, só que eu estou escapando esse dois pontos barra barra. Então, o segundo grupo, eu chamei ele de authority, e eu quero pegar qualquer coisa que não seja esses caracteres aqui. Então, aqui que a gente for ver, a gente tem o grupo skimming e o grupo authority. Vamos executar e ver como que o Terraform vê isso. Olha que legal, o Terraform, ele pegou aquela minha regex e converteu os grupos para mim. Converteu o grupo authority e o skimming. E o que é legal daquela sintaxe meio bizarra do non-capture group? É que eu quero que ele não dê match total na string. Eu quero apenas alguns grupos que eu estou nomeando. Então, quando a gente coloca aquele non-capture group, a gente ignora a parte do regex completo, que ele daria match, né? E a gente descarta isso e foca só nos grupos nomeados bonitinhos que a gente quer. Isso daqui dá muita liberdade para fazer muita coisa legal no Terraform, sem ter que ficar fazendo um monte de maluquice com for, if e coisas do tipo. E para continuar aqui com o regex, mas agora um pouco mais tranquilo, a gente vai mostrar o replace. O replace é uma função que, quando der match no regex, você consegue passar logo depois, né, o segundo argumento dessa função, você passa uma string para a qual você queira substituir. Então, no nosso caso aqui, eu tenho um olá mundo, só que eu estou fazendo uma regex que vai pegar esse mundo e eu vou trocar por pessoal. Vamos ver como que executou isso. Se a gente ver aqui, no replace, está como olá pessoal, não como olá mundo. E para finalizar, a gente vai ver o trim prefix. Esse daí, ele é muito interessante quando você tem alguns caracteres que sempre acontecem no começo da sua string. Também tem o trim suffix, que faria o contrário, que eu tiraria caracteres do final da minha string, mas eu acho que esse daqui já mostra o exemplo que eu quero. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o HTTPS Terraform IO, e eu gostaria de remover esse HTTPS. Então, eu coloquei aqui, remova qualquer, né, do começo dessa string, o HTTPS : e na execução, a gente pode ver que ele apenas retornou o Terraform IO. Essas seriam as funções que eu mais gosto nas strings. Vamos continuar aqui então agora com a Collection Functions, tá? A Collections vai funcionar com listas e mapas, tá? Essa que é a ideia. E para a gente brincar aqui com algumas funções, eu fiz uma variável chamada lista, e vocês podem ver que essa lista tem um item duplicado, que é o A. Então a gente tem aqui nessa lista o A, o B e o C. Tá bom? Esse é o conteúdo da minha lista. O primeiro que a gente vai ver aqui é o contains, ele vai verificar se existe o elemento que eu for passar na lista ou não. Ele só vai me retornar verdadeiro ou falso. Então a gente pode ver aqui, ó, no primeiro daqui eu estou na lista, né? Eu mostro para vocês a lista. Contém A, e aqui embaixo eu estou fazendo como que uma pergunta, né? Contém A na lista, e aí eu executo aqui o contains, passo minha lista, e o a string A. E aí também, no de baixo, eu estou colocando se não contém D na lista, né? E aí eu estou fazendo aqui o contains e o D. E no nosso caso aqui não tem. Deixa eu mostrar o output para fazer mais sentido. A gente pode ver aqui, então, que no contains, na lista AABC, contém A na lista, sim, contém, verdadeiro, e não contém D na lista, o que é falso, que é legal, que a gente sabe que o D não está mesmo na lista. Então isso daí é verdade para a gente, mas o contém vai trazer falso. Continuando aqui, outra função que é muito interessante é o distinct. O distinct ele vai verificar sua lista e vai retornar apenas os elementos que não se repetem. Então no nosso caso aqui eu vou ver, novamente a nossa lista tem 2 As, né? Então vamos executar isso e ver o que ele traz. A gente pode ver aqui no distinct que antes do distinct a nossa lista tem 2 As e depois tem apenas um. Ele tirou o repetido. Continuando, a gente vai ver o element. O element ele vai trazer um elemento dessa lista perante um número que eu passar para ela. Então eu tenho que passar o index. Se é o 0, 1, 2 ou 3 ou coisa do tipo. Então no nosso caso aqui, exemplo super simples, eu quero o primeiro elemento da lista, então eu estou colocando aqui element, passando a minha lista, e eu estou passando o 0, que ele começa no 0 essa lista, tá? Então, super simples, ele vai me trazer o A, e aqui eu tenho o último elemento da lista, e aqui eu também estou trazendo o element, passando a mesma lista, e aqui tem um macete, que é o length. O length é uma outra função, que eu vou pegar o tamanho dessa lista, e aí se eu pegar o tamanho dessa lista e reduzir 1, né, porque o length ele vai acreditar que começa do 1, né,
mas a gente está começando do zero a nossa lista, então a gente remove um e a gente vai pegar o último elemento dessa lista, que no nosso caso é o C. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui no nosso output vocês podem ver que a gente tem o primeiro elemento da lista, que era o A mesmo, daquela lista AABC, e o último elemento é o C. Essa brincadeira do length também ajuda bastante. E para finalizar o collections, eu quero mostrar uma função que ela é relativamente nova, ela veio do 0.15, que é o one. O one ela ajuda em elementos que tem aquele count 0 ou 1. Então tem alguns recursos que a gente quer que sejam habilitados em determinado momento e sejam desabilitados em outros momentos. Porém, com o Terraform era muito difícil tentar fazer isso. A gente tinha que fazer uns count index com element e fazer uma complexidade meio estranha. Então eles soltaram essa função que é o one. O one tem uma característica interessante que ele vai trazer um elemento ou null. Se você passar dois elementos para o one, ele dá falha, porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para trazer nulo quando não tiver nada e um quando tiver alguma coisa. E ele foi feito para reduzir aquela complexidade que a gente tinha antes. Vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho uma variável chamada enable resource, e aqui eu estou colocando ela como padrão para verdadeiro. Aqui eu tenho um null resource, que a única coisa que ele está fazendo é executando um echo test. E aqui embaixo eu tenho o nosso output que a gente quer testar com o one. Então no nosso caso aqui vocês podem ver que caso o count esteja como 0, esse recurso aqui não vai existir. Não faz sentido eu fazer esse output. Mas caso ele esteja para 1, ele existe. Então eu quero que ele retorne alguma coisa. Então o one vai fazer exatamente isso. Eu vou aplicar para mostrar para vocês isso. Então aqui eu apliquei, né? Já estava aplicado na verdade. Vocês podem ver que o one executou. Então aqui seria esse ID desse null resource. Não precisa se preocupar com esse número aqui, é apenas um ID. Mas caso eu passar aquele enable resource para false, vamos ver o que acontece. Então aqui eu estou passando o enable resource para false e vocês podem ver que sumiu o D1, né, o one, porque o one verificou que não tinha mais aquele recurso e trouxe nulo, ao invés de dar algum erro, de não conseguir bater naquele resource. Isso é muito interessante para mais também para os veteranos aí de Terraform que bateram muito cabeça com isso. Vamos continuar aqui então com mais um, que é o encode functions. Esse daqui também tem algumas coisas muito interessantes. O encoding, ele é focado mais em converter variáveis do HCL para alguma coisa ou alguma coisa para HCL. Nesse caso aqui eu só vou mostrar o JSON decode e o JSON encode, mas também você poderia fazer com o YAML decode, e tem algumas outras coisinhas lá na documentação. Então o exemplo aqui é muito simples. Então aqui eu vou fazer o decode desse JSON para HCL, tá bom? Então eu vou executar aqui e depois a gente vai no encode. Vocês podem ver aqui que esse era o meu JSON, essa era a minha string JSON, e agora ele já está com mais um formatinho como se fosse o HCL. Nesse caso aqui eu poderia utilizar isso daqui dentro do Terraform, daquele jeito que a gente conhece, com ponto, sem problema nenhum, isso que é interessante. E embaixo a gente já pode até ver o spoiler aqui, que seria o JSON encode. E ele faz o oposto. Ele pega um HCL e vai cuspir em JSON. Vamos ver como que ficou. Vamos ver então isso no código. Vocês podem ver aqui que eu estou passando um HCL para ele, né? Tá vendo que não tem quebra de aspas duplas, então isso daqui é um HCL. Eu estou chamando o JSON encode, então eu estou, né, convertendo isso para JSON. E aí, no output, a gente pode ver que ele já converteu isso daqui para JSON e eu poderia passar para minha API sem problemas. Algumas funções de file system também é interessante a gente dar uma olhadinha. No nosso caso aqui a gente tem o ABS path, que seria o absoluto, né, o path absoluto. No nosso caso aqui eu estou passando o path root, que eu estou falando da onde eu estou executando o Terraform. Eu quero que ele me retorne todo o diretório, né, até do meu barra até onde eu estou executando. Aqui a gente também tem o dir name. O dir name ele só vai me trazer o nome do diretório para o path que eu estou passando. Então ele vai, nesse caso, ignorar esse base.txt. Ele vai me trazer um file. Ele só vai trazer, ele só vai ler e aí o Terraform consegue utilizar isso. E aqui embaixo a gente pode ver que tem o file, e o file ele apenas lê um arquivo para a gente. Ele não transforma nada, não faz nada, ele só vai ler os bytes de um arquivo. E por último a gente tem o template file. Esse template file eu vou tratar com mais carinho. Então vamos ver os três primeiros.
Executei aqui, a gente pode ver que o meu path absoluto é user, loaner, projects, personal, YouTube, terraformamento básicos, etc. Então ele vai pegar tudo para mim. O dir name, ele executou aquele, tirou fora o txt. E aqui no file a gente tem esse arquivo esquisitão aqui, que é o string template, que é um jeito que a HashiCorp criou para a gente conseguir passar algumas variáveis para um arquivo e aí fazer algumas maluquices lá dentro. E aí é por isso que eu quero mostrar com vocês com mais carinho isso daqui. Vamos dar uma olhada então como que funciona isso daqui. Vocês podem ver que eu estou abrindo aqui uma porcentagem, eu estou colocando um loop aqui dentro, ou seja, esse bloco aqui embaixo vai ser executado algumas vezes, e a sintaxe é parecida do for do HCL. A gente tem aqui, então, para o ADDR, né, que seria um address, em, e aqui seria IP address, então aqui seria a minha lista, então aqui seria basicamente para os IPs, né, na lista de IP, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu IP, dois pontos, porta. Então aqui seria, eu vou pegar todos os meus IPs e eu vou adicionar uma porta no final, criando um novo arquivo com isso. Vamos ver então como que o template file faz isso para a gente. No template file vocês podem ver aqui, eu estou chamando o template file. O primeiro argumento eu passo o caminho para esse template, que a gente viu lá no file, que é o mesmo caminho. E depois eu passo, né, no outro argumento, as variáveis para esse template file. Então, no caso aqui, eu estou passando a variável port e o IP address, que é uma lista de IPs. Então, desse jeito aqui que você tem que passar, é um mapa, né? Você tem que passar um mapa para o template file, e aí você passa aqui como key uma variável, key outra variável, tá bom? E aí o template file vai pegar isso daí e converter num novo arquivo. Isso é muito interessante quando você precisa passar o user data para uma EC2, ou quando você está tentando formatar um YAML muito complexo. Isso já salvou também bastante minha vida. Beleza pura, dinheiro não. Vamos terminar aqui então o vídeo com o Type Conversion. Isso daí é muito interessante porque você precisa, às vezes, no Terraform, mudar o tipo da sua variável. Às vezes você pegou uma variável como se fosse uma string e você quer converter isso daí para uma lista, ou você tem uma lista e você quer converter isso para um set, e a diferença entre lista e set, para quem não conhece aqui, o set não permite elementos duplicados, então quando você está num for each, você não quer que crie o mesmo recurso duas vezes, então você tem que normalmente dar um toSet para remover os duplicados. E também, às vezes, você tem uma string, você quer converter para true ou false, coisas do tipo. Muito simples, então a gente tem as funções que são to, e aí a variável. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho a toBool, então eu vou converter isso para um booleano. Eu tenho a toMap, então eu vou converter isso daqui para um mapa. E o último eu tenho o toSet, que é o que eu estava falando para vocês. Eu vou converter uma lista para um set, que é uma lista sem duplicados. Vou executar para mostrar para vocês. Então vocês podem ver aqui que o toBool converteu para true, né, o nosso booleano. ToMap ele converteu para um mapa, que a gente poderia utilizar em algum outro lugar. E o toSet ele converteu essa lista aqui, que era o CBB, para apenas BC, né? Ele primeiro ordena e também remove todos os duplicados. Essa que é a grande diferença do set. Gente, então eu vou terminando por aqui essa aula. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. A ideia era mesmo compartilhar algumas funções que eu acho interessante. Eu vou estar colocando aqui o link também para o GitHub, onde você pode executar isso, tudo que você quiser, e aí brincar também. Vai fazer muito mais sentido quando vocês aplicarem da máquina aí de vocês. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem mais sugestão de vídeo, por favor, escreva no comentário. E muito obrigado para todos que estão assistindo, acompanhando e compartilhando. E fiquem bem.